Olá, essa apresentação corresponde a uma análise do impacto de erros aleatórios e grosseiros na estimação de estado em sistemas de potência e é um trabalho pela disciplina de instrumentação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFJF. Então, vou fazer uma introdução, vou mostrar o sistema que foi estudado, uma metodologia, os resultados de discussões e as considerações finais. E como motivação, a gente tem uma necessidade de monitoramento dos sistemas elétricos de potência, em especial a abordagem aqui nos sistemas de distribuição, que tem tido uma transformação gradativa ao longo do tempo, com inserção de recursos energéticos distribuídos, energias renováveis, novas tecnologias, sistemas de digitalização, automação e controle, e as redes elétricas têm chegado a uma nova nomenclatura de redes elétricas inteligentes. Apesar que este conceito tem uma variação dependendo do país, o tratamento das redes, considerando no caso que se tenha recursos de geração de distribuição por eólicas, fotovoltaicas, bancos de baterias para armazenamento de energia e suporte em momentos de estresse. E também é necessário um sistema de monitoramento que é baseado em medidores que são instalados em campo para a realização da observação da rede. E no caso, esses medidores são instalados em média e baixa tensão. E todo esse contexto revoluciona a forma como as redes são idealizadas e é uma quebra de paradigma que precisa ser encarada. E esses medidores, no caso, são por meio, para citar no caso, medições fasoriais, smart meters. As medições fasoriais a gente pode falar de PMUs, micro PMUs. Essas medições são enviadas, por exemplo, a uma central de gerenciamento e cada uma dessas medições tem certas precisões associadas, no caso, com as classes de exatidão e também tem tempos regulares das medições das grandezas elétricas que são realizadas e permite, no caso, um monitoramento em tempo real por meio da estimação de estado, que eu ainda vou detalhar um pouquinho mais na frente. Os smart meters são os medidores inteligentes nessa ocasião, e esses medidores inteligentes na distribuição cumprem um papel importante, tendo em vista que esse ambiente as medições são não redundantes, normalmente medições críticas também, e eles realizam, no caso, uma monitoração de consumo, de consumidores agregados, para fugir da problemática de invasão de privacidade, e em tempos regulares. E, no caso, as diferenças entre essas medições, eu trago por esse slide. As medições fasoriais de PMUs e micro PMUs possuem classes de exatidão menores, ou seja, as precisões vinculadas a esses equipamentos são maiores. As PMUs são equipamentos que são de maior tamanho e precisa de ser abrigado, no caso. Esses equipamentos fasoriais são sincronizados via GPS, então permite o cálculo de ângulos, o cálculo não, mas a medição de ângulos, de defasagens angulares, possuem boa e alta amostragem, taxa de amostragem. As PMUs são equipamentos muito caros, são maiores, com classe de exatidão aí dita como 1%. Já as micro PMUs são menores, um pouco mais baratas do que as PMUs. Elas, no caso, podem ser mais associadas a um ambiente de distribuição, só que também a precisão dela é menor. A classe de exatidão é maior, vai variando aí de 1 a 5%. Então, a gente tem equipamentos diferentes fornecendo medições em tempos regulares diferentes, com diferentes classes de exatidão. E por último, ainda os smart meters, que são os medidores inteligentes, que fazem, no caso, medições de consumidores agregados em uma barra e que possuem precisões que são ainda menores, no caso, classes de exatidão maiores. Então, esses ainda são mais baratos, são menores e monitoram o consumo na distribuição, no caso.
E, no caso, esses erros aleatórios desses medidores, eles se somam, no caso, e eles afetam de uma maneira de, por propagação o resultado da estimação de estado ao final de todo o processo. E todos esses erros aleatórios são modelados por distribuição gaussiana nas simulações, tendo em vista, no caso, a precisão conhecida no caso, porque a gente sabe a classe de exatidão dos equipamentos. E além disso, a gente tem que estar preparado para um cenário, por exemplo, na distribuição as medições são críticas, vamos dizer assim, não redundantes, e um equipamento desse, por exemplo, pode estragar, pode se danificar. Então, esses problemas são responsáveis por inserir erros grosseiros no processo de monitoramento da rede. Então, a gente tem que estar preparado para a ocorrência de dados espúrios, que são conhecidos como bad datas, erros grosseiros. Esses erros sistemáticos são de eventos que não são planejados. Pode ser até cyberataques, perda de comunicação entre uma central de comunicação e o medidor, a desconexão de cabos, a descalibração dos medidores. Isso vai alterar e danificar o processo de monitoramento. Então, precisa-se de uma robustez para detectar essas ocasiões, porque esses erros aleatórios, pelo próprio algoritmo que a gente vai ver, da estimação de estado, eles são filtrados e, no caso, quando há uma inserção de um erro grosseiro, o resultado final ele é degradado, pode induzir, inclusive, a tomada de decisão incorreta. Para filtrar os erros aleatórios, por meio da estimação de estado, que eu vou detalhar ainda mais à frente, é usada uma técnica matemática que é o método dos mínimos quadrados ponderados. Esse aqui, no caso, é o sistema estudado, um sistema de distribuição universitário. Eu escolhi a dedo mesmo e empiricamente os locais onde eu ia considerar a instalação de medições fasoriais. Né? Eu coloquei aqui barra sim, barra não, barra sim, barra não. E porque, considerando que a gente tem, por exemplo, uma medição aqui na barra 6, o que acontece é que essa PMU, na verdade, que é um ambiente de distribuição, a gente pode falar de uma micro PMU, ela estaria lendo uma corrente que está entrando aqui na barra 6 e que está saindo da barra 6. Então, tem essas correntes que entram e que saem, medidas. Tem também o valor de tensão dessa barra, o valor de defasagem angular dessa barra 6 para 7, da 5 para 6 também. Então, essa PMU ela mede todas as grandezas relativas a essa barra 6. Então, a vizinhança, especificamente aqui, a gente pode, de certa forma, suprimir uma medição, tendo em vista aqui que a gente tem alguns conceitos aí, por exemplo, de certa forma, a corrente que vai sair dessa barra 4 aqui, é esperado que a gente tenha a entrada aqui de um valor de corrente que seja, no mínimo, de maneira coerente. Se acontecer, por exemplo, que está saindo uma corrente daqui em direção a essa barra 6 e de repente está vindo uma corrente em sentido contrário aqui, tem algo errado. Né? Então a gente espera uma coerência entre as grandezas, então eu coloquei a dedo essas instalações aqui de medidores, alguns medidores aqui também instalados aqui no ramal lateral, e isso vai permitir, no caso, a gente observar a rede. E eu vou mostrar também uma maneira da gente identificar quando, por exemplo, um desses medidores aqui tem algum problema. A gente precisa de algumas técnicas de detecção, identificação e supressão de erros grosseiros. Supondo, por exemplo, que a medição da barra 8 aqui, ela possa ser degradada de alguma forma, a gente precisa de uma certa robustez nesse processo de estimação de estado. Então aqui é o plano de medição estabelecido, as medições aqui de tensão na barra 2, 4, 6, 8 e etc. Todas as medições que foram realizadas mostra aqui nesse plano de medição. E com isso, a técnica matemática da estimação de estado é o método dos mínimos quadrados ponderados. E essa técnica ela consiste em minimizar a diferença quadrática ponderada entre o valor que é medido
e o valor aqui que é estimado, esse H no caso são funções não lineares que são relacionadas com as variáveis de estado do sistema. Essas funções não lineares são as equações relacionadas ao fluxo de potência. A gente pondera essa diferença quadrática aqui por meio da precisão dos medidores, que é conhecida pelo desvio padrão, está associado ao desvio padrão. O inverso aqui do desvio padrão é, no caso, o peso associado a essa diferença quadrática. E aqui é escrito na maneira matricial, que a gente precisa de uma forma matricial em sistemas de potência, e a gente tem um valor que é estimado com um certo erro, né, que vai nos dar essa medição. Então, a gente tem um valor de medição, um valor estimado somado a um valor de erro. E esses erros, no caso, estão associados, no caso, com as medições que a gente tem, que são de PMUs e micro PMUs. Essas medições, então, representadas aqui por um vetor de medições de PMU e de smart meters nessa ocasião. Então, micro PMUs e smart meters são utilizados como medição, embora eu tenha usado aqui o símbolo de PMU, as medições são medições fasoriais sincronizadas, mas em um ambiente de distribuição, as micro PMUs são mais propícias. Então, medições fasoriais e medições de smart meters. E essas medições, a gente vai ter então um valor que é estimado em função das equações não lineares, né, do fluxo de potência, que estão também em função das variáveis de estado, nessas variáveis de estado que são V e θ, né, tensão e ângulo em cada uma das barras, mais um erro que é associado nesse processo. Então, essa é a estimação de estado, e como a gente está minimizando essa função, então a gente deriva e iguala a zero, e com isso a gente tem nesse contexto uma matriz H, que é conhecida como matriz jacobiana das medições. É dito, por exemplo, na literatura que a estimação de estado é uma generalização do fluxo de potência. No fluxo de potência, a matriz jacobiana é sempre quadrada. Aqui nesse contexto, a gente tem uma jacobiana que agora recebe um novo nome, que é jacobiana das medições. E essa matriz jacobiana das medições, ela tem dimensão associada ao número de medidores que é instalado em campo. E como ela não é quadrada, ela precisa de uma certa correção, que nos dá, no caso, essa matriz de ganho. E a solução da estimação de estado é muito similar ao fluxo de potência por Newton-Raphson, só que agora a gente tem um novo nome, que é o método de Gauss-Newton, que é um método iterativo também para encontrar a solução com valores de tensão e ângulo em cada uma das barras, e posteriormente também o fluxo de potência que a gente tem, no caso, nessa ocasião. Né? A gente tem a solução de dois subsistemas nesse caso. Então, partindo para a ocasião de tratamento de erros grosseiros, a gente tem que estar preparado para esses casos em que algum medidor possa ter alguma falha que ocorra. E a primeira maneira de detectar que teve algum problema na estimação de estado é observar, no caso, esses resíduos, né? Que a gente tem aqui a diferença, né, quadrática ponderada sendo minimizada. E quando os resíduos, que é exatamente essa diferença aqui, eles estão muito grandes, né, ou algum resíduo está muito grande, significa que o que é medido e o que é estimado não está coerente. Né? Mas isso não é confiável. Então a gente precisa detectar quando a gente tem erro quadrado. E uma forma de se fazer isso é pela detecção pelo teste de Q². O Q² vai me fornecer um valor de J que é limítrofe para saber que a minimização foi bem atendida. Então, a gente tem que definir os graus de liberdade, que está associado ao número de medições que foram empregadas, menos, no caso, a um valor que é associado ao plano de medição. Então, nessa ocasião, a gente também tem que escolher
o grau de confiança do Q quadrado. Aqui a gente escolhe 95% de confiança nessa ocasião. E nós temos também NM e NS, no caso, que vão ser número de elementos do vetor de medição, e o NS com o vetor de variáveis de estado, que no caso, nessa ocasião, como o sistema é de 23 barras, o número de variáveis de estado vai ser 23 vezes 2 menos 1. Então, o valor de NS vai ser 23 vezes 2 menos 1, né? Então vai ser 45. E NM vai ser o número de medições que foram empregadas em campo. Nessa ocasião, é a quantidade aqui de medições que foram realizadas entre micro-PMUs e smart meters. Isso permite obter os graus de liberdade, né, do Q quadrado, e com 95% de confiança. Então, a gente tem um J-limite. Se a função J, que foi aqui minimizada, tiver menor do que esse valor limite empregado, a gente não tem erro grosseiro no processo, nas medições. Se tiver maior do que esse valor limite, a gente tem erro. Então, se tiver erro, a gente precisa identificar. Então, primeiro a gente tem que calcular esses resíduos e a gente precisa normalizar o resíduo, porque a normalização do resíduo ela vai permitir uma comparação justa entre as medições, tendo em vista que a precisão do medidor ela está relacionada com o erro que é encontrado. Então, a gente precisa ponderar o erro com a precisão que o medidor tem inicialmente. Então, a gente tem o cálculo desses resíduos, depois a gente tem a normalização desse resíduo, tomando aqui uma matriz S, que é chamada de matriz de sensibilidade dos resíduos, e ela vai representar a sensibilidade das medidas residuais para os erros de medição. E o cálculo dessa matriz é feito aqui por esse equacionamento I menos K. Né? Esse K, no caso, é uma matriz chapéu, I é a matriz identidade. Essa matriz chapéu ela fornece algumas informações sobre a redundância de medições. As linhas dessa matriz K elas são capazes de fornecer uma ideia aproximada de quando a redundância de medições é fraca ou forte. Se o valor da diagonal dessa matriz K estiver com valores assim, bem maiores do que os valores das linhas correspondentes, a gente fala que a medição é resultante principalmente do medidor em questão, e essa medição está muito pouco relacionada com as outras medições. Então, essa informação de certa forma, é importante também para a gente saber um pouco sobre a redundância e a criticidade das medições estabelecidas em campo para a estimação de estado. E os valores dos resíduos, os valores normalizados dos resíduos, são obtidos pela divisão aqui do valor absoluto do resíduo, dividido pela covariância relacionada, né, que está relacionada ao desvio padrão da medição. E dessa forma, então, a gente tem uma maneira mais completa aqui, detectando que há ou não erro grosseiro. Se tiver erro grosseiro, a gente identifica esse erro grosseiro por meio da normalização residual, porque depois que a gente calcular esses resíduos normalizados, a gente procura, por exemplo, onde está o maior resíduo normalizado, em qual medição está esse maior resíduo normalizado. E com isso, como o método de estimação de estado é baseado na técnica dos métodos mínimos quadrados ponderados, a gente pondera essa medição com erro grosseiro com peso bem menor. Então aqui está um fluxograma da metodologia empregada. Primeiro a gente iniciou o algoritmo, definimos um plano de medição que foi definido ali atrás, é executado o estimador de estado, é detectado o erro pelo Q quadrado. Havendo erro grosseiro, a gente identifica esse erro grosseiro. Essa medição identificada com erro grosseiro é reponderada no processo de estimação de estado, tendo em vista a técnica do métodos mínimos quadrados ponderados. A gente executa novamente o estimador de estados. Não há erro grosseiro nessa ocasião. Se não tiver, no caso, a gente segue para o fim do algoritmo. Se tiver erro grosseiro de novo, a gente novamente fica nesse loop aqui.
Então essa é a metodologia empregada. E com isso, então, considerando inicialmente a classe de exatidão de micro-PMUs estabelecidos em campo, como eu mostrei na figura do sistema de distribuição, como classe de exatidão de 1%, considerando também os smart meters altamente precisos das barras de carga com 1%, a gente tem aqui o valor que é verdadeiro e estimado muito bem parecidos. Esse valor verdadeiro aqui é tomado por via de comparação, é obtido via fluxo de potência por Newton-Raphson de maneira convencional, e o estimado é pela estimação de estado, tendo em vista que esses medidores, a gente simula essas medições por meio de valores também do fluxo de potência, inserindo erros aleatórios para simular essa medição estabelecida em campo, de acordo com a classe de exatidão dos medidores. A gente vê que a estimação de estado ela é muito bem sucedida aqui nessa ocasião, considerando esses erros aleatórios que estão associados às classes de exatidão dos medidores. Então, os erros aleatórios são bem pequenos nas medições que a gente instalou em campo. A gente vê aqui, no caso, o erro na estimação dos valores de tensão, que são muito pequenos. Então, a gente vê aqui que a gente consegue sucesso na estimação de estado. E aqui é no carregamento nominal. Né? Então, a gente vê aqui as tensões muito bem comportadas, acima de 0,95 PU. A barra aqui da subestação, que eu estabeleci como barramento de referência, com 1 PU. A gente vê que a tensão ela decai ao longo do ramal radial. Aqui a barra 14 é a última barra do ramal. Então, é esperado que lá a gente tenha um problema de subtensão primeiro, né, tendo em vista que a gente não tem nenhuma geração distribuída aqui ao longo do ramal. Em problemas, né, de estudos de avaliação da estabilidade de tensão, essa barra 14 seria, né, é esperado que essa barra 14 seja uma barra mais crítica do sistema. E com isso, como essa barra 14 ela possui aqui menor valor de tensão, está no final do ramal, e eu identifiquei ainda que essa barra 14 ainda possui os maiores erros associados na estimação de estado aqui, entre o valor verdadeiro e valor que é estimado. Eu fui lá ver como que é a distribuição dos erros para essa barra 14, considerando 500 replicações de simulação com os mesmos erros aleatórios por meio das classes de exatidão dos medidores por simulações de Monte Carlo. E a gente vê que a distribuição, de certa forma, segue um padrão de Gaussiana, como até comentei anteriormente, e com média zero e uma certa dispersão aqui em torno da média. Aqui, né? A gente vê que 0,3% de erro aqui nessa dispersão em torno da média, que é perfeitamente coerente, tendo em vista a modelagem inicial e os resultados que foram obtidos ali anteriormente. Considerando então a variação das classes de exatidão dos medidores, medidores fasoriais, sincronizados e smart meters, que são medidores inteligentes, tendo em vista que essas medições elas são heterogêneas, são medições com classes de exatidão diferentes, com tempos regulares diferentes. A gente precisa também considerar também a questão dessas janelas de tempo que esses medidores têm para a obtenção das informações adequadas de monitoramento. Aqui eu mostro a frequência, né, dos erros nesse processo de estimação de estado, variando a classe de exatidão dos medidores. A gente vê que a gente tem distribuições gaussianas, centrada em zero, com certa dispersão. Essa dispersão ela é alterada com a alteração das classes de exatidão. A gente vê aqui 0,06, depois aqui 0,4, 1% e assim por diante. Então, a gente tem essas dispersões alteradas em torno da média. E eu inseri um erro grosseiro em uma das medições de micro-PMUs. Falei que a tensão que é medida na barra 8, em vez de ser o valor de tensão próprio, né, de tensão da barra 8, dobrei o valor que essa micro-PMU está lendo. Sei lá, um cyber-ataque, a PMU tem algum problema aí sei lá, algum problema aconteceu e a tensão que está sendo medida está sendo o dobro. A estimação de estado não é bem sucedida. A gente vê aqui que esses valores aqui estimados estão bem longe do que é verdadeiro. O verdadeiro que é obtido via fluxo de potência, tendo em vista aquele sisteminha de distribuição. E a gente precisa estar ciente que um ambiente de monitoramento de um sistema elétrico de potência, um ambiente de distribuição
considerando aí um DSO, né, um Distribution System Operator. Nessa ocasião, o que ele tem é a ferramenta de estimação de estado. Ele não sabe qual é o valor verdadeiro, assim, então ele precisa se calcar nessa estimação de estado sendo feita de maneira adequada. Então, esse algoritmo ele precisa ser robusto. Na transmissão, um problema desse com uma medição específica não é tão crítico, tendo em vista a elevada redundância de medições no sistema SCADA e IPMUs também. Então, essa medição ela pode simplesmente ser eliminada. Detectando que uma medição está com problema, ela pode ser eliminada do processo de estimação de estado e na filtragem desses erros aleatórios não teria tanta interferência na observabilidade da rede, quanto a gente tem, por exemplo, um ambiente de distribuição com medições críticas e não redundantes, que vê aqui que os erros foram lá para 10% na estimação de tensão em cada uma das barras, quando a gente compara aqui com o caso anterior. E poderia-se dizer, por exemplo, que a estimação de estado são os olhos do operador, né? O que ele consegue ver a rede, observar como que está, que as tensões estão lá em 1.10, é completamente errado, no caso, esses valores aqui. Então, esse algoritmo ele precisa estar robusto, até mesmo a cyberataques e coisas parecidas. E com isso, eu fui aqui observar também a distribuição do erro na barra 14, mais uma vez. A gente vê que agora a distribuição gaussiana está aqui centrada em 10%, com uma certa distribuição em torno da média. Então a gente vê que a gente tem um problema aqui muito grande, que a gente tem um erro grosseiro, degradando completamente a estimação de estado da rede. Então a gente precisa detectar, identificar e corrigir, como mostrei no fluxograma anteriormente. Que eu estou mostrando o código que eu implementei para fazer esse processo. Eu considerei que foram inseridas 84 medições, 84 medições de grandezas elétricas, 84 grandezas elétricas medidas pelos equipamentos. Considerei que a gente tem, no caso, 45 variáveis de estado, né, tendo em vista tensões e ângulo, e considerando que o ângulo de referência da primeira barra é 0, então eu tiro 1 aqui, seria 2 vezes 23 menos 1, então 45 variáveis de estado a serem estimadas. Considerei 95% de graus de confiança no Q quadrado e, no caso, os graus de liberdade como 39. A gente tem um Q quadrado crítico. Então a gente compara com o valor de J para ver se esse J está bem estabelecido ou não. Se não, significa que a gente tem um erro grosseiro. Então a gente vai lá e calcula a matriz chapéu, calcula a matriz de sensibilidade, a matriz ômega, os resíduos normalizados, e por meio da função find, a gente vai lá exatamente onde está o maior resíduo normalizado, que vai me dar exatamente a medição que está com um erro grosseiro. Novamente, então, a gente executa o estimador de estado, e lá dentro do algoritmo de estimação de estado eu coloquei um trecho de código muito parecido com esse aqui da linha 10, que é associando exatamente o valor de J, que vai ter um valor elevado, tendo em vista que a gente tem um erro grosseiro, nesse resíduo aqui dessa medição. E esse resíduo ele é o inverso do peso que é associado. Então, se o valor J é muito grande, eu vou dar um peso muito pequeno para essa medição no processo de estimação de estado com a técnica do método dos mínimos quadrados ponderados. E, novamente, eu executo então a estimação de estado, e aí eu tenho os resultados novamente bacanas, mesmo com um erro grosseiro inserido aqui na barra 8, tendo em vista que o valor de tensão que está sendo medida lá pela microPMU está com um valor o dobro do que era para ser lido. Então, isso fornece uma certa robustez aí no processo de estimação de estado para observar as tensões em cada uma das barras do sistema elétrico de potência. A gente vê que os erros da estimação de estado nesse processo, a gente vê que o gráfico aqui é diferente do que a gente tinha anteriormente, tendo em vista que agora a gente tem um erro grosseiro que está sendo suprimido no processo. A gente vê que aqui a gente tem valores elevados de erros, né? E aqui a gente tem justamente o contrário, né? Foi um comportamento aí que eu encontrei, que esses valores aqui decaíram, esses valores de erro decaíram ainda mais nesse processo. A gente estimou o estado da rede de maneira bacana, né? A gente diria, por exemplo, que essa aqui é a solução do subsistema 1. A gente pode depois, no subsistema 2, calcular os fluxos de potência entre as barras e etc. Pode dar continuidade nos estudos em cima do sistema elétrico de potência em tempo real.
Então, como conclusões, a gente vê a importância da estimação de estado e da robustez frente aos erros aleatórios nessas medições. Então, as técnicas estatísticas, elas são muito importantes nesse contexto, entender cada vez mais essas técnicas estatísticas de maneira aprofundada são muito importantes para poder melhorar esse algoritmo de estimação de estado, tornar ele ainda mais robusto e ainda também para mostrar esses resultados a gente vê a importância, né? Por exemplo, por histogramas, para a gente ver como está a distribuição desses erros aleatórios em cada uma das barras. Além disso, a gente pode melhorar, no caso, o algoritmo baseado nessas técnicas estatísticas. E esse ambiente de distribuição possui essas medições críticas e não redundantes, que precisa dessa estimação de estado cada vez mais robusta. Esses erros grosseiros, se eles não forem tratados, como eu mostrei aqui nesse exemplo, eles podem induzir uma tomada de decisão de maneira incorreta na operação dos sistemas elétricos de potência. O operador, por exemplo, pode ver uma situação completamente diferente do que está realmente em campo, né, se as medições estiverem com algum problema grave, vamos dizer assim, e se elas não forem redundantes, porque isso dificulta ainda mais. Então a gente tem necessidade de técnicas cada vez mais robustas de detecção, identificação e supressão desses erros grosseiros, e essas técnicas são baseadas em técnicas estatísticas avançadas que a gente precisa dominar cada vez mais. E é isso aí, muito obrigado.